Bom dia. Deus esteja conosco sempre, cuidando de todas as nossas necessidades, para que nós estejamos aqui verdadeiramente, de corpo e de espírito também, né? Que a gente possa refletir. Nós estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, e hoje nós vamos refletir no item 22, que diz assim: se fosse um homem de bem, teria morrido. Se fosse um homem de bem, teria morrido. O que é ser um homem de bem? Já pensando nesse tema, né, só pelo título, já pode surgir em nossas mentes algumas indagações. Se fosse um homem de bem, teria morrido? Será que os maus são preservados? O que significa ser mau? O que é um homem de bem? Será que já trilhamos o caminho do bem? Sabemos identificar o bem em nossas vidas? Sabemos escolher? A partir de que ponto de vista nós avaliamos o que é bem e o que é mal? Quantas vezes nós olhamos para uma pessoa e dizemos: ali está um homem de bem. Bem por quê? Porque tem uma boa aparência? Bem porque tem bens materiais, na maioria das vezes, né? Qual é o ponto de vista que direciona o nosso olhar? Né? Como avaliamos essas questões? Né? Então vamos ler inicialmente o primeiro parágrafo apenas. Na folhinha vocês têm, né, na página recebida da porta, o item 22, que diz assim: ao falar de um homem mau que escapa de um perigo, frequentemente dizeis: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, porquanto, efetivamente, muitas vezes acontece que Deus concede a um espírito ainda jovem no caminho do progresso uma prova mais longa do que a um bom, que receberá o benefício de uma prova tão curta quanto possível, como recompensa pelo seu mérito. Assim, pois, quando dizeis, abre aspas, né, se fosse um homem de bem, teria morrido, não tenhais dúvida de que cometeis uma blasfêmia. E quantas blasfêmias nós cometemos, né? Quem somos nós? Quem somos nós para darmos palpites nos desígnios de Deus? Né? Deus concede, aqui diz, Deus concede a um espírito ainda jovem, no caminho do progresso, uma prova mais longa, ou seja, mais tempo na vida corpórea. E para aquele que tem mais necessidade de estar aqui, dando conta de suas questões, que são materiais e espirituais também. Aí, no primeiro momento, fazendo uma primeira leitura, nós podemos entender de uma maneira equivocada: Deus concede a um espírito ainda jovem. Nós podemos pensar alguém jovem, materialmente jovem. E, na verdade, se nós refletirmos sobre a mensagem, não é bem isso que ele está querendo dizer. São palavras de Fênelon. O que ele diz é que Deus concede a um espírito ainda jovem, no sentido de um espírito que está no início
início do seu aprimoramento, né? Que está começando a buscar entender as leis de Deus e começando a ter a oportunidade de espiar, né? Então, ele coloca, né, que essa pessoa que ainda está, que é jovem ainda no caminho do progresso, ela precisa estar por mais tempo aqui, né, na vida corpórea, encarnado, porque encarnado, a gente já disse várias vezes, fica mais fácil dar conta de algumas questões. Então, que essa pessoa que tem mais necessidade, que é a maioria de nós, que ela viva mais tempo. Até porque a oportunidade de conhecer as verdades ditas e muitas vezes mal compreendidas, as verdades de Jesus, muitas vezes ela não surge na infância ou na juventude. Quantas vezes é diante de uma doença, de uma patologia mais grave, onde a pessoa tem a necessidade de parar um pouco, é o momento em que ela tem a oportunidade de começar a refletir com mais propriedade, com mais calma, com mais atenção sobre a lei de Deus, inclusive agindo na sua própria vida, né? Então, quem somos nós para dizer que é fulano que tem que morrer ou que é ciclano que tem que estar vivo? Quem somos nós, né? E muitas vezes o que parece um mal é um bem, porque Deus é justo. Mas como o nosso ponto de vista é muito material, nós cometemos tantos equívocos que chegamos ao ponto, alguns de nós, de defender pena de morte, né? Defender pena de morte. Não, para esse não tem jeito. Opa! Se somos espíritos, se somos imortais, como é que a gente pode achar, né, como uma passagem que tem no Evangelho, inclusive, que morto o animal acabasse o veneno? Né? Como que a gente pode entender dessa forma? Como é que a gente pode querer que aquele que no nosso entendimento está nos incomodando ou incomodando a sociedade, passando para o outro lado da vida, vai mudar, vai deixar de agir de forma equivocada, né? Então, refletir sobre o conceito, né? O nosso conceito do que é bem, do que é mal, do que é ser bom ou do que é ser ruim. Haja reflexão, né? Haja estudo, haja reflexão. Richard Simonetti conta, é uma historinha breve, mas bastante interessante. Ele diz que certa vez um carro derrapou na pista, e numa pista muito molhada, e o carro capotou várias vezes, mas o motorista saiu ileso. E sendo espírita, né? Pelo menos a maioria dos espíritas, quando ocorre um evento, busca o Evangelho, busca a prece, né? Para agradecer e para pedir a orientação de Jesus. E não foi diferente com esse irmão. Ele chegou a casa, abraçou os familiares e abriu o Evangelho antes da prece de agradecimento. Ele abriu o Evangelho ao acaso. Mas, como acaso não existe, a
página aberta estava no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Imaginemos o que esse irmão sentiu, né? O que veio à mente desse irmão? Sou mau? Por que sobrevivi? Por que saí ileso? Qual é a mensagem que o Evangelho quer me trazer nesse momento? E qual é o alerta? Porque quando nós abrimos o Evangelho aleatoriamente, mas de mente ligada, pedindo a Jesus um alerta, uma orientação, a página vem exatamente do jeito que a gente precisa, né? Então esse irmão ficou a pensar: se sobrevivi, e mais ainda se sair ileso, e se o Evangelho diz com toda a verdade que se fosse um homem de bem teria morrido, né, não como uma assertiva, mas para reflexão, eu preciso pensar. É provável que eu não seja tão bom quanto eu penso que sou. É provável que eu tenha muito a fazer aqui, no plano material, inclusive. Porque no plano material não se age só materialmente, né? No plano material, nos evangelizamos uns aos outros, através da boa conversa, de uma boa escuta, e principalmente do bom exemplo, né? A gente pode lembrar das palavras de Fênelon, né, que é o Espírito que dá a mensagem do item 22. Tem uma parte que ele diz: acostumai-vos a não reprovar o que não podeis compreender. Deus é justo em todas as coisas. Nossa compreensão ainda é muito limitada, inclusive para identificarmos nossas reais necessidades. Se nós não conseguimos identificar ainda nossas reais necessidades, entreguemos a Deus, peçamos a Jesus e aos Espíritos benfeitores que nos orientem, e a resposta vem. Agradeçamos por todos os eventos de nossa vida, principalmente por aqueles que nós não podemos compreender ainda. E para concluir, gente, lembremos sempre que na vida haverá, sempre haverá, né? Pessoas que estão na proposta de se melhorar, vivendo muito. Mas também tem pessoas que estão na proposta de se melhorar, partindo dessa vida corpórea muito cedo, para o nosso pouco entendimento. Sempre haverá pessoas à deriva, perdidas nos vícios, completamente à deriva. Precisando de quê? Precisando de uma mão amiga, precisando de uma palavra amiga, precisando de um ouvido paciente, porque o que mais tem nesse mundo são pessoas à deriva, não sabem para onde vão. Haverá sempre pessoas também que ainda persistem no mal,
vivendo pouco ou vivendo muito. Quem somos nós para julgar, né? Mas é muito importante que a gente entenda que tendo uma vida corpórea, porque a vida é imortal, né? Nós estamos falando da vida terrena, tendo uma existência corpórea de muito ou de poucos anos, é importante que a gente guarde uma certeza como essencial em nossas vidas: os que vivem na proposta do bem são protegidos, tanto quanto possível, porque a vida tem roteiro, porque a gente planta e colhe. Mas os que vivem na proposta do bem, ainda que se equivoquem muitas vezes, ainda que façam escolhas menos boas, na maioria das vezes, porque somos mais imperfeição do que qualquer outra coisa, os que vivem na proposta, os que têm a intenção do bem, são protegidos tanto quanto possível, evitando que nada aconteça, a não ser com a permissão de Deus, e sempre para a melhoria. No texto de hoje, que a nossa Bia leu, né, na lição de hoje, que tem como título Cada Erro uma Lição, nos últimos parágrafos diz assim: aprendamos, portanto, a ver no que sofremos o resultado do que plantamos e busquemos considerar a vida de forma equilibrada. O que é considerar a vida de forma equilibrada? Qual é o ponto de vista? Como é que eu olho as coisas? Porque se, por exemplo, diante da perda de um ente querido, eu olhar apenas com um olhar material, eu vou dizer que as coisas não estão certas, estão desequilibradas, né? Plantar e buscar. O que eu planto? Porque buscar eu sei, até certo ponto. Colher eu quero muita coisa. Mas o que eu planto? E como eu planto? Porque eu posso plantar, mas esquecer de regar, né? E da flor que é tão sensível, até a figueira que dura dias e dias, ou um cacto talvez, que não precisa de tanta água, mas é preciso regar, ainda que seja com olhar. Sabe, na mesa da minha sala, eu tenho um vaso com lírio branco, e ele está há muitos meses lá. Eu rego com muito carinho. Ele floresce, o lírio morre e aparece outro. E às vezes, nem nesse tempo seco, que a gente esquece até de tomar água, eu não coloco tanta água quanto ele quer. E às vezes eu olho para ele e falo assim, o pessoal lá de casa já está meio que acostumado, né? Opa, você está tristinho, está com sede? E às vezes a mesma água que eu estou tomando, eu vou lá e despejo um pouquinho no vaso. Rodo, vou ver outras coisas e tal, e volto. Quando eu olho o vasinho de lírio, ele está viçoso de novo. Não estou dizendo que foi a conversa, provavelmente foi a água, né? Mas o que interessa, né, a reflexão que me traz sempre, atentando para as coisas da natureza, é que tudo precisa ser cuidado, né? Com equilíbrio. Provavelmente, se eu colocasse um copo de água inteiro num vasinho tão pequeno do meu lírio, ele se afogasse com tanta água, né? Mas como é meio copo, é o equilíbrio.
É o equilíbrio em todas as coisas da nossa vida, no que a gente fala, no que a gente pensa, no que a gente faz, plantando e regando, né? Tendo esse cuidado sempre. E Baltazar diz: trabalhar sempre pelo equilíbrio é trabalhar pela paz, porque a paz vem quando as coisas se apresentam em harmonia, não é isso? Então, os que vivem na proposta do bem são protegidos, justamente porque buscam sempre o equilíbrio. Sabemos que o homem de bem desencarna um dia. Sabemos que o homem equivocado, que ainda possa estar em com maus pensamentos, nenhuma menos boa proposta de vida, também desencarna um dia. Mas além de saber, nós temos certeza que nessa vida corpórea nós temos que fazer o melhor possível para que a vida que segue, porque somos imortais, seja uma vida melhor, né? E que a gente possa ter discernimento, esclarecimento, para tal qual aquele irmão que escapou ileso da derrapagem, né, e da capotagem na estrada, que a gente possa todos os dias perguntar a Jesus: o que quer de mim? O que eu devo fazer nesse dia, nessa hora, para me tornar uma pessoa melhor e para seguir vivendo? Porque viver é a nossa proposta. Muita paz a todos, graças a Deus.